Primeiro encontro de Jesus, né, do ano. Estamos retornando aí ao nosso estudo, buscando aí ampliar o nosso conhecimento sobre o Evangelho de Jesus. E, como a Isa falou, o estudo é sequencial. Então hoje nós estaremos falando dessa passagem, que é a sequência do Evangelho de Mateus. Hoje estaremos falando do capítulo 8, versículo 20. No último, em dezembro, dia 14, nós falamos sobre a questão do escriba, que pediu para seguir Jesus, e aí Jesus, na época, deu algumas respostas pertinentes a esse escriba, e ele, na sequência, ele usa essa frase, que é tão importante para todos nós. Deixa eu passar aqui para a frase para ficar mais... A última, eu coloquei até a última aqui, só para que a gente possa relembrar. E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Que foi o versículo anterior estudado. E Jesus responde da seguinte maneira: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. É um ponto de reflexão para todos nós em todos os aspectos da vida. Jesus, o espírito mais evoluído que esteve na Terra, governador espiritual do nosso planeta, não tinha aonde reencostar a cabeça. Nós exigimos tanta coisa, né? Somos tão exigentes em todos os aspectos da vida. Isso denota claramente a falta de evolução espiritual que temos. É muito claro isso. Em todos os aspectos da vida, quando nos predispomos a realizar, seja lá o que for, campo profissional, campo pessoal, religioso, nós normalmente apresentamos uma lista de exigências. E mesmo com essa lista atendida, deixamos de cumprir os nossos deveres. Jesus não exigiu nada de ninguém. Jesus viveu numa época extremamente dura, sem conforto, sem tecnologia, e fez da sua vida um exemplo para todos nós. Eu vejo muitas pessoas reclamarem de não conseguirem realizar os seus sonhos, não conseguirem muitas vezes alcançar as suas metas. E eu sempre lembro, eu vim até comentando isso com a Isa no caminho para cá, nosso longo caminho que nós fazemos de manhã para chegar aqui, sobre aquela orientação que o Emmanuel deu ao Chico Xavier no início da trajetória do Chico como médium. Isso se enquadra para todos os aspectos, não só no campo da mediunidade. Que ele disse para o Chico que o Chico ia ter que seguir 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. Nós não queremos nos disciplinar com nada, exigimos conforto, reconhecimento e tantas outras coisas e não realizamos nada. Jesus, há 2000 anos, ele faz esse alerta, mostrando para todos nós que aquele que realmente quer realizar alguma coisa não tem que se preocupar. Buscai primeiro as coisas do céu e as outras vos serão acrescentadas. Disse Jesus também. E a gente quer primeiro os benefícios. Sempre queremos os benefícios. No campo da mediunidade não é diferente. O glamour de ser médium, todo mundo quer. Sacrifício que é exigido para se exercer uma função dessa, ninguém quer. Tem que se adaptar à sua realidade, não à realidade do que é necessário ser feito. No trabalho é a mesma coisa, na questão familiar é a mesma.
As pessoas casam e querem viver como se fossem solteiros. E aí o casamento não dá certo. Querem mandar no parceiro, mudar o parceiro. E a relação não dá certo. A pessoa conhece o indivíduo de uma forma e depois de casar diz que aquela forma não serve. Por que casou? Não sabia que o indivíduo era assim? Não é melhor ser um companheiro leal e participar dessa transformação, permitindo ao outro seguir o caminho no seu ritmo? Mas nós somos exigentes. Tudo o outro tem que fazer, nós pouco. Essa é a realidade da humanidade atual. Exigimos tudo de todos e queremos todas as mordomias para nós. Queremos ser reconhecidos. Olha os grandes homens da humanidade, os grandes vultos da humanidade. Ninguém exigiu reconhecimento, porque eram o que eram. Quem exige reconhecimento não tem mérito. Exige porque sabe que não tem condição de ter. Então quer que o outro diga que ele tem. Jesus foi diferente de tudo isso. Por isso é o homem que dividiu a história da humanidade. Por isso é o governador espiritual do nosso planeta. Por ser diferente de tudo isso. E nós não nos conscientizamos que ele é o modelo, como dizem os espíritos. Ele é o modelo. O Evangelho de Jesus não é um enfeite. Não é uma literatura linda, bonita, para que a gente curta, ache bacana, poste nos Instagrams, Facebooks da vida, não. É para ser seguido. O modelo é para ser seguido. O nome já diz, modelo. E a gente pouco se importa com isso. Há diversas interpretações sobre essa passagem, sobre esse versículo. Primeira, os homens sem iluminação do Espírito pensam que podem fazer qualquer coisa, pois não fazem a menor ideia de como é severo o discipulado. Seguir Jesus é difícil, gente, é severo, porque exige transformação, abdicar de muita coisa. E as pessoas não querem. Levantar a mão, como alguns fazem, falar que seguem Jesus, é muito fácil. Agora, o seguir verdadeiramente é uma tarefa árdua, difícil. Exige transformação do indivíduo. Mudança de postura. Reforma íntima. As pessoas querem o rótulo cristão. Só. Quantos líderes religiosos temos por aí vivendo uma vida totalmente depravada? Vivendo um evangelho às avessas. Está cheio. Para não falar dos seguidores também, que vão seguindo o exemplo dos seus líderes. Jesus não confiava na classe das autoridades religiosas dos judeus, incluindo os escribas. Por isso preferiu dissuadir esse homem. Não é referente à classe. Jesus dissuadiu ele por causa dele. Porque Jesus olha aquele indivíduo, Jesus via muito além de todos nós. E ele percebe que esses seriam daqueles seguidores de rótulo. Que não teria envergadura moral para seguir. Para abdicar, para fazer sacrifício. Porque na época do Cristo, seguir Jesus não era fácil. Dormia ao relento, não tinha alimentação direito, água muito pouco, era deserto. Não era bem visto, perseguido. Todos foram levados ao sacrifício. Então ele olha para o indivíduo que está empolgado, como acontece. Quantas pessoas chegam na casa espírita empolgadas, e aí se deslumbram, principalmente com o campo da mediunidade, começam, quando o sacrifício se faz presente, que é obrigatório, abdicar de algumas coisas, a pessoa desiste. Ah, não é para mim, não é meu momento. E Jesus observou isso naquele escriba e falou, olha, não é teu momento. Você não está pronto. Você não tem ainda a disposição
a vontade de fazer uma mudança tão radical. Por isso que a gente não pode exigir das pessoas que estão nas nossas casas que elas sigam a mesma rota que a gente. Porque às vezes elas não estão prontas. Elas não têm vontade de fazer isso. Os filhos a gente pega de pequeno, come do meu pão, segue a minha religião. Quando eles chegam a uma certa idade, a vida é deles. Eu não tenho mais direito de exigir nada. Eu mostro o caminho, eu preciso mostrar o caminho. Depois ele faz as escolhas de livre-arbítrio. Obrigação do espírito é evangelizar seus filhos. Quando eles se tornam adolescentes, a vida é deles. A resposta de Jesus mostra que o homem não tinha propósito firme, que sua atitude fora teatral. Realmente, ele não tinha, ele se empolgou, e aí faz aquele discurso, vou te seguir para onde você for, porque é o que muitas vezes nós fazemos, para que o público bata a palma, e olhe e fale, fulano é tão evoluído, tão dedicado, e por trás a gente não faz nada. Dentro da casa espírita, todo espírita é Chico Xavier, evoluído. É tudo igual. Do lado de fora, xinga no trânsito, avança sinal, faz tudo que é uma coisa. Ofende família em casa, no trabalho é preguiçoso, não quer nada, falta, chega atrás. É assim. Mas da casa espírita é evoluído, fala calma. Já viu aquela pessoa que fala macio, que fica, caramba, baixou do céu agora. Mas no dia a dia não é nada disso. Não adianta fazer uma representação teatral dentro da casa espírita. A gente tem que ser o que é na vida toda. No dia a dia, gente. No convívio com os que são caros, com os nossos inimigos. A gente tem que ser assim o tempo todo. A atitude do escriba resultou de mera emoção passageira. Também. É aquela empolgação do momento. Lembra da parábola do semeador? Das sementes? Essa é a semente jogada em terra rasa, que começa a brotar, mas como não tem raiz, morre. É a pessoa que se empolga, que vê um discurso, muitas vezes inflamado, que chama as pessoas a pensar sobre a própria vida, e a pessoa se empolga. Só que ela não tem estrutura e ela desiste logo em seguida. Jesus sentiu a fraqueza do homem, pois sabia que o discipulado seria por demais rigoroso para ele. E isso se enquadra a muitos de nós. Alguém de nós aqui tem condição de seguir o ritmo que Chico Xavier seguiu? Claro que não, gente. Chico dormia 2 da manhã, 3 da manhã, acordava às 5, todo dia. Ficava horas em pé atendendo as pessoas. Não tinha descanso. O descanso do Chico era psicografando, que é uma tarefa cansativa. É sentado psicografando. É cansativo, porque exige muito da casa mental. E o desgaste não é fácil. E aí você pensa que você psicografa durante 1, 2 horas, depois pega aquele texto e revisa com o espírito, são mais 1 hora, 2, e depois você passa aquilo a limpo. É uma tarefa de horas o trabalho da psicografia. A pessoa acha que psicografou, principalmente no trabalho do Chico, era de livros, que psicografou e ponto, já vai lá e edita. Não, tem todo um trabalho de revisão, é um trabalho muito pesado. Quem de nós teria disposição para isso? Ninguém. O ritmo do Chico é de um espírito já num patamar evolutivo fora do padrão da gente. Jesus comparou as dificuldades que enfrentava na vida diária com a condição dos animais e dos passarinhos, que realmente gozam de pouca proteção contra os elementos da natureza. Jesus ele sempre fazia uma analogia, ele fazia uma comparação com algo que era do cotidiano das pessoas. E aí ele coloca os pássaros, por causa dos ninhos, que todo mundo sabe que o pássaro tem um ninho para se abrigar, e da raposa que tem seus covis, que são algumas tocas que ela encontra e que ela se esconde ali para se proteger das intempéries da vida. E Jesus diz, nem isso ele tinha. Porque Jesus dormia a maior parte do tempo ao relento.
Quando a gente vê assim, Jesus na casa da sogra de Pedro, né? São poucas as situações. A maior parte do tempo que Jesus estava circulando, porque a gente tem que pensar o seguinte, Jesus, ele rodava o tempo todo. A gente sabe que existe o caminhar do Cristo com seus discípulos. Dormiam no chão, gente. Todo o judeu carregava a capa do judeu era o seu colchão. Ele botava aquilo no chão, pegava uma pedra e deitava a cabeça na pedra e dormia na capa. Esse era o conforto. Hoje, se o colchão é duro, é mole, a gente reclama de tudo. E era só uma capa. Sabe-se que certas mulheres, incluindo Salomé, a esposa de Zebedeu, contribuíam com dinheiro para o sustento de Jesus e seus discípulos. Elas davam algumas doações para que eles pudessem ter os alimentos, porque a trajetória do Cristo era tão intensa que não dava tempo de nenhum deles trabalhar. Pedro, que era pescador, João, Tiago, deixaram o pescado. Não dava para continuar trabalhando naquela intensidade que Jesus vivia. A gente vê Paulo de Tarso, por exemplo. Paulo de Tarso, aonde ele chegava, ele estabelecia a tenda dele de tecelão, trabalhava para o sustento da própria vida. Mas era um outro ritmo. Jesus tinha 3 anos, ele sabia disso. Ele precisava deixar esse legado em 3 anos. Então foram 3 anos intensos. E aí algumas pessoas ajudavam para o mínimo necessário, não para que tivessem conforto. Falando literalmente, não tinha lar em suas viagens, apesar de verdadeiro discipulado, segundo ensinavam os rabinos e certamente Jesus também, requerer que os discípulos tivessem permanente e íntimo contato com o mestre, a fim de aprender suas lições, tanto por preceito como por observação do exemplo dado por ele. Os discípulos naquela época andavam o tempo inteiro, principalmente os 12. Eles andavam o tempo inteiro com Jesus, porque eles iam ser os representantes do legado. Eles iam depois propagar. Jesus sabia que a trajetória dele era curta e ele precisava preparar essas pessoas. Aí as pessoas falam assim, mas os discípulos eram do Espírito da Mulher. Quem disse? Pedro era extremamente precipitado. João e Tiago, egoístas, queriam sentar ao lado direito e esquerdo de Jesus, se antecipar aos outros pedindo privilégio. Tomé tinha dúvida de tudo. E aí a gente vai pegando um por um, vai encontrando. Judas Iscariotes, materialistas. Era um grupo despreparado, que o Cristo preparou em 3 anos. Então ele precisava deles o tempo todo com ele. Nós somos despreparados. Jesus continua tentando nos preparar, e está difícil. E a gente continua batendo a tecla de que estamos certos, que somos evoluídos. Né? A gente se olha no espelho e fala assim, que cara, hein? Bonitão, esperto, inteligente, evoluído. Não é assim que a gente se olha? E não somos, gente. É engano. Os discípulos de Jesus não teriam onde hospedar-se. Primeira coisa que ele dizia, olha, não venham pensando que vão ter conforto. Não tem. Vão ser perseguidos, vão ser odiados. De cara. Acompanhavam ele por onde ia. Lucas fala o seguinte, no capítulo 9, versículo 50, diz que o homem era um escriba e é confirmado por Mateus. Esse indivíduo que a gente está comentando é um escriba. Era aqueles homens responsáveis por fazer a escrita das escrituras judaicas. Um homem versado na lei judaica, que sabia o que era discipulado, porque no judaísmo o discipulado também não era simples. Depois que se tornavam sacerdotes, eles tinham umas mordomias que não eram poucas, a gente sabe disso, mas o discipulado era duro, principalmente na época que não se tinha nada. E certamente ele teria compreendido esse tipo de discipulado devido ao seu treinamento judaico, que eu acabei de falar. O homem era um homem-chave, membro de um grupo que não se deixava impressionar facilmente. O próprio fato de que ele veio ter com Jesus mostra o poder da influência de Jesus. Porque Jesus começou a atrair todo mundo.
Os feitos de Jesus eram tão grandiosos que as pessoas ficavam encantadas. Ficar deslumbrado com um fato é uma coisa. Ter envergadura, vontade de seguir aquilo é uma outra totalmente diferente. Totalmente diferente. A gente fica deslumbrado com a psicografia do Chico Xavier, com a obra de Chico Xavier. Agora, seguir os passos do Chico Xavier é uma outra história, gente. Chico foi visitado por milhares e milhares de pessoas. Todo dia tinha muita gente. E a gente pergunta assim, quem foi que seguiu os passos de Chico na íntegra? Poucos. Raríssimos, podemos dizer assim. Isso faz parte. A gente está aqui num trabalho de cura. As pessoas às vezes ficam encantadas com os médicos fazendo os trabalhos, realizando as cirurgias, fazendo curas espetaculares, que os médicos ficam abismados, como é que sumiram tumores e outras coisas. E aí nos empolgamos e eu vou fazer parte disso. Passado alguns meses, cai a ficha, o indivíduo vê que está começando a ter que abdicar de algumas coisas e desiste. E desiste mesmo, gente. Se aqui a casa, todos os trabalhadores que entraram aqui tivessem, a gente não tinha espaço para todo mundo. Já são muita gente. Muita gente entra, a gente não fecha as portas. Quer entrar para trabalho? Ok, a porta aberta. Só que muita gente existe no caminho. Porque é isso aqui. Ó. Quando vê a necessidade de fazer sacrifícios, de abrir mão, as pessoas desistem. Os nativos atuais da Síria e da Palestina nem sempre distinguem o chacal da raposa. A língua, que eu sempre falo é pobre, ela dá um significado muito parecido para as duas espécies. E muitos peritos acreditam que o designativo hebraico shual inclui tanto a raposa, vulpes vulpes, como o chacal, canis aureus. Diversos tradutores da Bíblia vertem shual como chacal em alguma de suas ocorrências. Nesta passagem, a tradução é raposa. Em outras, quando a gente vai para o Velho Testamento, essa mesma palavra é o chacal. Porque depende do contexto, depende... A língua hebraica, e tanto o grego koiné, que é o grego que a gente encontra no Evangelho, ele tem essa mesma dificuldade. Para que você entenda o significado de uma palavra, você tem que entender o contexto. Jesus Cristo, ao prevenir um homem desejoso de segui-lo, trouxe a atenção que as raposas tinham covis, ao passo que o Filho do Homem não tinha onde deitar a cabeça. Porque ele está dizendo o seguinte, até os animais encontram abrigo. Deus oferece esse abrigo. Comigo vocês não vão ter. Vão começar com um sacrifício pesado para que suportem a trajetória final. Porque quando a gente começa com tudo muito fácil, quando a coisa aperta, a gente desiste. Jesus foi logo, vai para começar? Vamos começar bem. Com exigências extremas. Hoje, o Cristo manda a gente subir o Everest? Manda a gente fazer sacrifícios fora do padrão? Não. Ele pede só que a gente estude o Evangelho e procure aos poucos fazer a transformação, e a gente acha demais. Naquela época não, Jesus, olha, vai ser os que vão me seguir mesmo? Então, o curso é curto. Tem que ser testado agora, que não dá para testar depois. Se não aguentar, a gente troca. Jesus sabia os que iam aguentar, é claro. Mas ele levou, porque o homem tem o livre-arbítrio. Qualquer um dos discípulos poderiam ter desistido. Ele levou eles ao extremo. Para que eles realmente depois seguissem a trajetória que seguiram. A não ser que as raposas utilizem uma greta natural ou um buraco abandonado ou usurpado de outro animal, eles comumente cavam buracos no solo para formar seus covis. As raposas se escondem de alguma forma, porque ela não fica sujeita às intempéries da natureza, principalmente numa área daquela. Seca extrema, falta de água, calor extremo de dia, frio de noite, porque é assim lá. Então eles precisam de abrigo. Os discípulos não. Jesus deixa claro, o interessante do Cristo é isso, ele deixa muito claro,
Quer me seguir? A regra é essa. Não cria a tua regra, o que hoje a gente está fazendo. Hoje a gente cria a regra de ser cristão. Eu sou cristão, mas tem que ser do meu jeito. Cristão significa do jeito de Jesus, gente. Cristão do meu jeito não é cristão, é ser Paulo. O meu jeito é o jeito que não deu certo. Seguir ao Cristo é do jeito do Cristo. O Evangelho de Jesus está sendo modificado. Chega ao cúmulo de ter algumas linhas dentro do cristianismo que dizem que Jesus não curou. Ele acolheu. Jesus não multiplicou o pão. Ele ajudou as pessoas, fez com que as pessoas entendessem que a fome... Gente, é desacreditar nas próprias obras do que é verdade isso. Isso é uma linha dentro do catolicismo, que é combatida, inclusive. Absurdo. As pessoas estão modificando o Evangelho de Jesus para adaptar a realidade das pessoas. E Jesus é o modelo, se não fosse. O Evangelho segundo o Paulo, não é mais segundo Jesus. Porque aí tem que ser do meu jeito. Raposa em grego, alopecos, uma raposa ou uma pessoa astuta. A palavra tem esses dois significados. Porque também pode ser, os astutos têm onde se esconder. E Jesus não queria pessoas astutas, ele queria pessoas simples. Os astutos encontram lugar, querem ficar acomodados, procuram conforto, são os astutos da vida. Jesus quer os simples, ele convoca os simples. Covis no grego, fólios, um fulcro, esconderijo, um orifício, um covil. Que é um esconderijo. A gente busca esconderijo para se defender das intempéries da vida. E aí Jesus fala dos ninhos. Os pássaros têm os seus ninhos. Os ninhos são normalmente utilizados no processo de procriação. Quando não estão em procriação, eles não ficam nos ninhos. Eles ficam empoleirados nas árvores. É assim que funciona. Catasquenosis, um acampamento, um galho, pouso de aves, puleiro, posto, situação ou posição elevada, ninho. Um acampamento. Tu vê que Jesus está falando da realidade das pessoas. As pessoas buscam os acampamentos para ficar abrigados. Onde tinham as tendas. E ele compara também os animais. Que as aves buscam seus puleiros, a parte elevada para ficar protegida, porque no solo o perigo é maior. Neste caso, o vocábulo grego, como vimos, significa um lugar que serve de abrigo. Um lugar onde pousar, já que os ninhos só são usados no período de procriação. Jesus está dizendo assim, é o abrigo. É o acampamento. É muito comum a gente ver os primeiros beduínos lá no Oriente Médio, né? Eles têm os acampamentos onde eles se escondem, se agrupam, vivem de alguma forma em comunidade, um protegendo o outro. Jesus diz, olha, para a gente não vai ter nada disso não. Não tem acampamento, é o solo. O teto será as estrelas. A luz é a lua. Não tem outra coisa. O termo grego para ave é oth, derivado do verbo voar. Aplica-se a todas as criaturas aladas ou voadoras. Um inseto tinha o mesmo nome de uma ave. Era identificado da mesma forma. Língua pobre. A nossa língua é riquíssima. O português é muito rico. Às vezes a gente tem dificuldade de entender a língua antiga por causa disso. Porque para nós todas as coisas têm uma palavra que dão um significado. Na língua antiga não. A mesma palavra significava muitas coisas. O termo não somente abrangia todas as aves, como a gente vê em Gênesis, Levítico, mas também podia ser aplicado aos insetos alados, que estão incluídos entre as pululantes criaturas aladas. Então, foi o que eu falei, língua pobre, o evangelho tem que ser estudado com carinho, com cuidado, entendendo realmente o que Cristo quis dizer, porque como a língua é pobre, as interpretações saem as mais diversas possíveis. Eu posso pegar qualquer passagem do evangelho, ver quais são as palavras que se encaixam e interpretar do jeito que eu quero. A gente tem que entender o perfil do Cristo, o histórico, o objetivo,
para entender o conteúdo. Se a gente não fizer isso, o evangelho sai distorcido, como a gente tem observado aí com muita facilidade as distorções. Os seguintes termos são encontrados nas escrituras gregas. Orneon, que significa simplesmente ave, seja o grego, já é a primeira tradução. Peteinon e peteinos, que significam livremente voador. Então, já no aramaico, que era a língua utilizada por Jesus, os termos são ainda mais pobres ainda, que é uma das línguas mais pobres que a gente tem, o aramaico, que é uma mistura do hebraico com o siríaco. E aí tem a palavra importante, filho do homem. Jesus, ele fala sobre ele mesmo como o filho do homem. Ah, porque é o filho de Deus. Lê no engano quem pensa assim. Carlos Torres Pastorinho, no livro A Sabedoria do Evangelho, faz um estudo muito interessante sobre isso. E ele foi diretor da Biblioteca do Vaticano. Fala diversos idiomas, inclusive o aramaico, o hebraico, de forma fluente. Falava, né, já encarnou. E aí ele mostra muito claro, e a gente estudando, a gente percebe, que Jesus, quando fala do Filho do Homem, ele fala que Jesus ele é fruto da evolução feita por ele mesmo. Ele não é o Espírito puro, criado por Deus puro e jogado na terra. Ele é fruto do processo reencarnatório. Vamos aqui às explicações, né? Trata-se mormente de uma tradução da expressão hebraica Ben Adão. Em vez de se referir à pessoa de Adão, Adão é usado aqui em sentido genérico para a humanidade. Ele é filho da humanidade. Ele se tira da condição de espírito, o Filho de Deus que veio e foi criado puro. Ele se coloca como ser igual da humanidade. Ele mostra a humanidade dele. De modo que a expressão Ben Adão significa, em essência, filho da humanidade, humano, filho terreno. É o homem que se desenvolveu. Todos nós somos filhos do homem. Que nós somos frutos de nós mesmos. Das nossas escolhas, dos nossos sacrifícios, das nossas vontades, das nossas lutas. Somos filhos de nós mesmos. Não fomos criados assim como estamos por Deus. Deus nos criou simples e ignorantes. Nós é que estamos fazendo a trajetória que nos levou a ser o que somos hoje. E que vai nos levar a ser espírito crístico na condição de Jesus. Muitas vezes emprega-se a frase em paralelo com outros termos hebraicos para homem, a saber, Ish, que significa uma pessoa do sexo masculino. Jesus não usou isso. Ele não está dizendo que ele era, ele não estava mostrando a masculinidade dele, ele está dizendo a condição de humanidade dele. E isso desmonta muito aquela ideia de que Jesus é Deus, da Trindade. Desconstrói isso. E Enosh, homem mortal. Homem mortal no que diz respeito à esfera física. Como todos nós somos. No Salmo 144, né, versículo 3, o filho do homem mortal é Ben Enosh, ao passo que o equivalente aramaico é Bar Enash. Ocorre lá em Daniel, no capítulo 7, versículo 13. Então, Jesus ele mostra a humanidade dele, que é um ser mortal. Nós, como espíritos, somos imortais, mas reencarnados somos mortais, todos nós. Todos nós teremos um fim da vida física. A doutrina espírita nos mostra a eternidade, mas a eternidade do espírito. A vida física tem um fim. Em grego, a expressão uios tou antropos, sendo que a última parte da frase representa a palavra genérica grega para homem, antropos. Isso é já a tradução. Ben Adão foi traduzido para o grego, grego não é o grego que se fala hoje, é o koiné, que é o grego antigo, que é uma língua morta. Está aqui, uios tou antropos. Antropos é homem.
Então é o Filho do Homem. A tradução é essa. Entender o que Jesus quis dizer com o Filho do Homem é importante. Para que a gente possa desconstruir algumas ideias equivocadas que se criou sobre Jesus. Uma expressão hebraica que significa principalmente uma posição humilde, depravação ou ausência de privilégios especiais. Por cerca de 80 vezes essa expressão é usada para indicar Jesus e não é usada como referência a nenhum profeta por vir, como alguns supõem. Em Mateus capítulo 16, versículo de 13 a 15, mostra que, embora Jesus tivesse falado da terceira pessoa, o termo refere-se a ele mesmo. Essa expressão pode conter dois sentidos principais. Vamos falar já. Vê que, olha só, mostra posição humilde. Ele mostra ausência de privilégio. Porque quando você diz que Jesus foi criado puro, evoluído, assim, privilégio, por que nós não fomos? Por que temos que passar por toda essa dificuldade e Jesus não teve? Por que Deus escolheu fazer essa diferença? Né? Jesus diz claramente que ele não tem privilégio nenhum. Ele é filho das lutas dele mesmo. Ele é o resultado das escolhas que ele fez. A apresentação de Jesus como ser humano típico, isto é, representante da raça humana. Esse é o significado comum dos termos que contém a expressão filho de. Isso é o comum. O judeu usava muito filho de na época. A gente usa hoje às vezes para fazer xingamento. Ele não. Era filho de Enoque e tantas outras coisas, porque dava a origem. Jesus disse que ele é filho do homem, mas não Deus. É filho dele. Do trabalho, é demonstrando o processo evolutivo que todos nós passamos. A identificação de Jesus fez de si mesmo com a personagem profética de Daniel. A gente vê no Velho Testamento Daniel falando sobre o Cristo, e a gente observa que o Cristo que Daniel dá no Velho Testamento é essa visão desse homem, que seria um homem que estaria diferenciado pelas suas escolhas, pelo seu crescimento. E não esse Deus. Porque quando a gente coloca Jesus na condição de Deus, tudo fica fácil. Porque daí quando fala em sacrifício, que Jesus fez, mas ele era Deus. Eu sou um ser mortal. Quando a gente fala que Jesus vivenciou tudo que viveu, mas para ele foi fácil, é Deus. Quando a gente bota Jesus na nossa condição, que é a verdadeira, mostra para todos nós que é possível. Jesus conseguiu. Quando a gente vê um Francisco de Assis que conseguiu, quando a gente vê um Chico Xavier que conseguiu fazer grandes realizações, mostra para todos nós que é possível. Tira a gente da acomodação. Ah, mas ele é Deus. Sai dessa condição e diz para todos nós, é possível. Façam por onde? É isso que Jesus está deixando claro para todos nós. E para encerrar, né, a gente vai falar aqui sobre a harmonia dos evangelhos. Sobre essa passagem que, de alguma forma, se harmoniza dentro do evangelho. Porque a gente vê uma passagem citada em mais de um evangelista. Às vezes com diferenças, eu gosto sempre de falar sobre essa harmonia que existe, porque são diferentes. Porque todo relato, ele representa o olhar de quem está relatando. E cada um olhou por um prisma. Principalmente quando a gente entende que Mateus viu e os outros, alguém viu e contou para eles. Então, há algumas distorções naturais do relato. Esse acontecimento aparece em Lucas, no capítulo 9, versículo 5 a 62. Muito posterior ao ministério galileu, sob circunstâncias diferentes. A gente vai ver que os evangelhos mostram a mesma situação em momentos diferentes. Importa pouco, mas algumas pessoas questionam o evangelho por causa disso. Ah, não falam da mesma coisa, existe incoerência, é inconsistente o evangelho, porque um fala que foi numa das passagens do circuito de Jesus pela Galileia, o outro diz que foi em outro. Sair do foco, que é a análise do fato, para buscar circunstâncias. Hoje em dia a gente vê muito isso.
Você questiona muitas vezes uma posição moral e a pessoa foge alegando uma outra que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com... Por quê? Ela quer fugir da discussão. E hoje é muito comum, a gente vê que o mundo está muito assim. As pessoas saem da fundamentação e vão para a periferia do tema. E com o Evangelho não é diferente. Os detratores do Evangelho, eles precisam desconstruir o Evangelho. Daí eles começam a buscar incoerências que não existem. Porque o importante é o fundo moral, o ensinamento dado. Se foi na casa de Pedro ou na casa de Tomé, pouco importa. O importante é o que Jesus falou, o exemplo que ele deu. Em Lucas, nota-se que isso ocorreu durante a preparação para a subida de Jesus pela última vez, ou seja, depois das 3 excursões missionárias para a Galileia. Subida a Jerusalém. Lucas coloca no final da trajetória de Jesus essa passagem. Lucas não estava presente. Ele escutou a história por terceiros. Só para a gente... Aqui aparece quase no princípio de seu ministério. Mateus já coloca no princípio. Mateus estava presente. Foi testemunha ocular. Não seria solução dizermos que há 4 exemplos de discipulado em potencial, formando 2 pares iguais. Não é razoável essa explicação. Já observamos que os autores do Evangelho nem sempre relatam pela ordem os acontecimentos da vida de Jesus e suas palavras, e nem mesmo sob as mesmas circunstâncias. Porque cada um está contando do jeito que recebeu. O que eles se prenderam foi no que está dado como exemplo. O recado, a mensagem. E aí, se foi no início, se foi no final, pouco importa, a mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma. Eu dar uma orientação moral para uma pessoa aqui dentro e dar do lado de fora, mas são orientações diferentes para um lugar diferente. Não. A orientação é a mesma. O palco onde se passou o fato que está sendo relatado de forma diferente. O que não muda nada. Você pega uma peça teatral, apresenta num teatro tal. A mensagem da peça foi. Passa para o outro teatro, mudou a peça? Não. O teatro mudou, mas a peça continua a mesma. A mensagem é a mesma. E com Cristo foi isso. Com os evangelistas foi isso. Referindo-se ao Evangelho de Marcos, que também cito, Pápias, né, é um dos pais da igreja, disse claramente que esse evangelista nem sempre narrou os acontecimentos na ordem de sua ocorrência. Marcos, então, que é o evangelho menor, que é o mais incompleto, está todo saltado. Ele não tem uma lógica como, por exemplo, tem o de Mateus e tem o de João. Evangelistas que viram Jesus. Marcos, dos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, ele é o mais diferente de todos. Ele é muito saltado, porque ele é curto. Pegou passagens pingadas, alguns ainda dizem que é o primeiro evangelho. O que não viu Jesus escreveu primeiro do que viu, e o que não viu, o que viu, copiou dele. Teorias que só na cabeça de teólogos. Porque eu vi a Isa falar, e aí o Sérgio me conta o que ela falou, e aí eu vou copiar do que o Sérgio contou, porque o que eu ouvi nela eu esqueci. Qual é a lógica? Né? E o Sérgio não viu, ele escutou de alguém. Então, é assim que eles dizem de Marco. Marco não viu, não estava lá, na época que Jesus estava em atividade, Marcos era uma criança. Então, quando Jesus, ele aprende através de Pedro, e aí, dizem que ele escreveu o primeiro evangelho. E Mateus, que estava presente em tudo, copiou dele, com um evangelho 3 vezes maior. Né? Copiou e inventou, né? Porque para fazer 3 vezes maior e não lembrava, imagina, a tendência é ser sempre o contrário. Mateus é a base, como nos diz Emmanuel. O Emmanuel diz que o primeiro evangelho é de Levi e Mateus. E a lógica diz isso. E o evangelho, na ordem que está, é essa. Primeiro evangelho que nós encontramos, quando abrimos a Bíblia, é Mateus. Ele está colocado em ordem cronológica. O último, João, escreveu aos 80 anos de idade, o último a ser escrito. Toda uma lógica de 2000 anos e hoje as pessoas dizem, não, está errado. Eu estava lá, eu vi. Como é que a pessoa sabe? A igreja diz que a ordem é essa há 2000 anos. E hoje, alguns estudiosos,
Porque precisam fazer nome e mudam tudo. Aí ficam na história, porque estudaram, analisaram pelas palavras. As baboseiras que as pessoas gostam de fazer. Cada um dos 4 evangelistas usou a matéria de que dispunha do modo que melhor lhe pareceu, de conformidade com seus propósitos, a fim de transmitir sua mensagem de maneira mais eficaz possível. Eu sempre falo aqui que os evangelhos estão destinados a públicos diferentes. Se o evangelho está a público diferente, você precisa usar uma linguagem para alcançar um público diferente. Falar para um judeu é uma coisa. Você falar para um judeu é outra coisa. Você falar para um romano é outra coisa. As crenças são diferentes. Mateus, quando fala para o judeu, o evangelho de Mateus é recheado de Velho Testamento. Por quê? Era necessário por causa da linguagem judaica. Não fala em Deus, reino dos céus, por exemplo, porque falar o nome de Deus em vão era crime. Então, Mateus não usa. Cada um falou de uma forma. João tem uma linguagem totalmente diferente, porque ele já falou para os convertidos. Já era para o cristão da época. Lá depois de muitos anos, mais de 60 anos depois, ele escreve para quem? Para os que já eram cristãos. Então a linguagem já era adequada para aquilo. Isso que a gente tem que procurar entender. A linguagem é diferente porque o público que estava destinado é diferente. Por isso que existem as ditas inconsistências, que quando você faz uma análise profunda, não tem consistência nenhuma. Mensagem de hoje. Em qualquer coisa que vamos fazer em nossas vidas, temos que ter consciência que precisamos nos disciplinar, ter vontade, dedicação. Porque senão não se realiza, gente. Jesus disse isso para os seus discípulos, para todos que o seguiam. E a mensagem é atual. O que a gente encontra mais são os consultórios de psicologia com pessoas infelizes porque não realizam nada. Faz uma avaliação da vida dessas pessoas, elas também não se dedicam a nada. Estão querendo que as coisas caiam do céu. Querem realizar sem fazer esforço. Querem ter nome sem arcar com as consequências que o nome muitas vezes traz. Porque qualquer pessoa que se destaca em qualquer área da vida, ela começa a perder algumas coisas. Muitas vezes até a liberdade. Um artista famoso não vai à praia, porque a multidão o cerca. Não tem liberdade mais para andar. Um político não tem como andar na rua, muitas vezes. Pega um presidente dos Estados Unidos, ele anda cercado por uma multidão de segurança, matam ele. O Papa, ele não pode andar solto, que já lembra do João Paulo II que tentaram matar. É carro blindado, tantas outras coisas. Existe o ônus para tudo. Existe um custo para tudo. E a gente tem que tomar decisões nas nossas vidas. Eu quero ou eu não quero? Se eu quero, eu tenho que arcar com as consequências. Todo mundo quer a fama. Todo mundo quer a fama. Todo mundo quer. Todo mundo quer ser reconhecido como melhor nisso, melhor naquilo. Mas olha os melhores nas suas áreas. Você vai encontrar dedicação plena. Atletas. Ontem eu estava escutando um programa de esporte e a pessoa relatando, né, que o Cristiano Ronaldo havia feito uma viagem, chegou no hotel 11 horas da noite, botou as coisas, bateu no quarto do companheiro e falou assim, vamos descer para dar uma corridinha para a gente botar o corpo em dia. É um dos atletas mais importantes do futebol, porque tem uma dedicação em treinamento plena. E aí você entende por quê. Se dedica o tempo todo. Você vê os atletas de competição de alta performance, eles treinam para chegar ao ápice, buscando a perfeição. Isso serve em qualquer campo da vida, gente. Ah, eu quero passar num concurso.
Estudo, você abre mão de tudo. A vida para. Você se prepara. Eu quero me tornar um grande profissional na área tal. É estudo o tempo todo. Cientista, o cara, eu sou cientista, agora eu vou curtir a vida. Não. Ele estuda todo dia, o tempo todo, e faz pesquisa todo dia, o tempo todo. Dorme pensando e acorda. Ih, eu tive uma ideia. Anota. O cara fica dedicado o tempo todo. Os profissionais das empresas, você olha, os que se dedicam mais são os melhores. Aquele que não quer muito nada, eles não se destacam. Às vezes tem capacidade, mas não se destacam. Porque falta o ingrediente principal, que é a dedicação, disciplina. E nós precisamos olhar para as nossas vidas por esse aspecto que o Cristo disse. De que alcançar objetivos exige sacrifícios, exige disciplina, exige dedicação. Se a gente não explicar isso para os nossos filhos, eles vão ser candidatos a ficarem nos consultórios dizendo que estão infelizes porque não conseguiram alcançar seus objetivos. A gente estava conversando sobre meu filho. Estuda, tem uma dedicação o tempo todo. Focado, porque sabe, viu a gente sempre sendo focado em alguma coisa, é focado, é focado. O tempo todo. Você não vê distração. Fica revoltado quando tem trabalho em grupo, porque o grupo não quer fazer nada. Chega em casa, reclama de tudo, porque fulano não quer isso, fulano não fez aquilo, porque ele tem um foco, porque ele quer ser alguma coisa. Falei para ele, olha, você para conseguir, ele quer uma merda de fazer um concurso, você tem que estar no topo. Primeiro lugar no Brasil. Vou focar. Aí você vê brincando, perdendo tempo, brinca. Mas o foco dele é levar o que ele está buscando. Ele focou, quero isso. Quando ele tirou o primeiro lugar, ele falou, eu sabia que ia tirar. Porque focou, se dedicou. Porque precisa estar. Se a gente não buscar esse tipo de foco, gente, não vamos realizar. Se a gente não ensinar para os nossos filhos que eles precisam ter esse tipo de foco, eles não vão realizar. As pessoas hoje querem dar mordomia, hoje as crianças são cheias de mimimi, tudo afeta, tudo cria trauma. Gente, a psicologia da minha mãe era o chinelo. Eu não estou traumatizado até hoje. Entendeu? Hoje, coitada da criança, vai ficar traumatizada. Nós somos o que somos porque passamos pela educação dos nossos pais. Não é verdade? Ninguém vai espancar filho aqui. Mas aí nós passamos por tudo. Passamos dificuldade, passamos fome, passamos tudo. Porque vivemos uma época que foi difícil. E nos formamos o que somos. E a gente não quer que nosso filho passe por isso. E aí eles vão se formar em quê? A gente não sabe, porque eu sei no que eu me transformei, passando pelo que eu passei. Eu não fazendo meu filho passar por nada, eu sei lá o que ele vai dar, então eu vou acertar, vou apostar no que está certo. Porque teorias, está cheio o mundo, está cheio de teóricos. Eu fico vendo pessoas especialistas em educação de criança que não têm filho. Toda hora eu vejo um programa, fulano, novinho, acabou de se formar, especialista em educação de filho. Aí dando orientação de como lidar com filhos que brigam. Nunca teve um filho, como é que sabe? Como é que você sabe de que maneira você lida com crianças que brigam entre si, filhos, se você não é pai, não é mãe? Teoria de livro não funciona, gente. Se é vivência, não dá. Pega um médico e manda ele só ler livro, depois bota ele para operar alguém. Vai dar ruim. A prática é fundamental, viver aquilo, por isso que existe a residência. O indivíduo fica ali, perto de médicos experientes, vendo o processo acontecer. E hoje as pessoas estão agindo de forma diferente. Especialista de tudo, que não fala nada. A gente fica vendo, às vezes, estou vendo um repórter, aparece um especialista da área. Fica falando o que todo mundo fala, não diz nada diferente. E nada profundo, que especialista. E a gente está seguindo esses especialistas. Especialista em educação, especialista em relação conjugal, separado 30 vezes. Ele sabe o que é a separação, realmente sabe. Não acertou uma até hoje, mas ele é especialista.
Gente, na minha época, eu trabalhei na Light, tem a minha amiga aqui que trabalhou na Light também, quando botavam a gente para fazer curso, vinham especialistas, você via o histórico, fulano trabalhou não sei quantos anos na área, cheio de predicativo que dava, né? Ah, o cara é bom. Aí hoje, a pessoa faz um curso coach. 3 meses de curso é especialista em quê, gente? O nosso mundo está assim. Os especialistas teóricos. A gente ia fazer um curso de gestão, vinha nego bom. Eu, quando fiz um MBA, eu fiz curso com um presidente da Coca-Cola. O cara responsável pela negociação de conflitos da ONU. Quando eu fiz a Fundação Getúlio Vargas. Esse era especialista. Hoje, pega uma pessoa, ela vai lá, faz um cursinho de coach, pronto, passou a ser especialista. Ela vem falar para mim que é especialista, gente, pelo amor de Deus. Qual a experiência na tua área? Ah, eu trabalhei 3 meses. Especialista em quê? E a gente tem que ter cuidado com isso. É lembrar que, se eu quero realizar alguma coisa, eu preciso dar minha cota de suor nisso. Eu preciso me dedicar, eu preciso ser disciplinado. Eu preciso entender que para alcançar os meus objetivos, eu vou fazer sacrifícios. E aí eu vou realizar. Às vezes até não, mas eu vou lutar para realizar. Às vezes eu posso não alcançar o meu objetivo, que às vezes é muito ousado, mas eu vou melhorar muito em relação ao que eu sou hoje. Isso é o mais importante. É o crescimento como ser humano. Se a gente se convencer disso, a gente realmente cresce. Quando a gente se ilude que cursinhos curtos nos transformam em entidades fora do padrão da Terra, a gente não vai avançar nunca. Ficamos por aqui. Não, ela já está botando aqui, encerrou. Estou encerrando, gente. Então,